Neste vídeo vamos mostrar como, passo a passo, construir a curva de dimensão de correlação versus dimensão de imersão, ou seja, vamos calcular a dimensionalidade do atrator projetado para cada valor de dimensão do espaço que o contém. E lembrando que através desta curva, que também no nosso grupo de pesquisa nós chamamos de curva de saturação, nós podemos tirar informação se existe ou não uma componente estocástica importante nos dados, qual que é o grau de complexidade do fenômeno e de quantas variáveis precisamos para bem modelar o fenômeno. Então, o primeiro passo para se fazer isso é preparar os dados, né? Então vamos pegar aqui uma planilha de dados, né? Tem aqui uma planilha de dados, vamos escolher uma variável. Eu vou pegar esta coluna aqui que representa dados de temperatura do solo a uma certa profundidade. Então eu vou selecionar essa coluna onde estão esses dados, copiar ela e vou numa nova planilha. Vamos pegar aqui uma planilha em branco e vou colar esses dados. Só que no colar, lembre-se que é melhor tomar cuidado de vir aqui, clicar aqui nessa flechinha e ir em colar valores, porque muitas vezes você tem fórmulas na planilha e se você não faz isso, ele vai copiar a fórmula ao invés dos valores. Então aqui nós temos uma sequência de dados da temperatura do solo. Então eu vou excluir essa primeira linha, clicar aqui do lado no 1, né, para destacar a linha. Clico com o botão direito do mouse, escolho excluir, ele vai excluir a linha inteira somente para ficar com os valores. E vou salvar isso como um arquivo de texto. Então vou escolher aqui uma pasta para salvar os dados. Eu vou escolher a pasta da disciplina, teoria 2. Aqui eu vou colocar o nome. Então vou colocar TS para a temperatura do solo. Esses dados foram colhidos em Sinop em junho de 2002. É muito importante nós identificarmos em todos os arquivos que nós vamos produzir o local e quando os dados foram obtidos. Somente aqui eu vou dizer que está no formato texto MS-DOS, né? Então vamos salvar isso como texto, que está salvo. Ele reclama, mas não tem problema. E pronto, agora eu tenho os dados. Agora eu tenho que me lembrar que esses dados, se o meu Excel estiver em língua portuguesa, ele vai estar separado com vírgulas. Então eu vou ter que mudar isso, né? Então nós vamos ver que os dados todos estão separados, né? A casa decimal por vírgulas. Então eu vou editar esse arquivo, vou abrir ele. Aqui eu tenho um bloco de notas, né? O bloco de notas serve. Eu vou aqui em editar, substituir. Eu vou substituir todas as vírgulas por pontos, né? Porque os programas eles reconhecem o ponto como demarcador decimal. Então eu vou colocar o ponto. Eu vou pedir para ele procurar as vírgulas. Então põe aqui vírgula e substituir por pontos. Então aqui eu ponho ponto. Então muito cuidado para não errar. Escolher substituir tudo. Então aqui eu tenho agora pontos. Cancelo aqui e salvo o arquivo. Então agora o nosso arquivo está preparado
para ser utilizado, né, para fazer análise. E para fazer análise, né, da dimensão de correlação, a primeira coisa que eu tenho que determinar é o tau, é o tempo de defasagem. Então, para isso, nós vamos aqui no programa Complex e vamos carregar os dados aqui no File, Load Data, e vamos escolher aquele arquivo que nós preparamos. Então aqui, ó, TS Sinop junho 2002, vamos abri-lo, ok? Ele vai mostrar aqui se ele achou ou não esse arquivo, né? Então se aparecer esse quadro de diálogo é porque ele achou. O tamanho em bytes do arquivo, então isso quer dizer que ele leu os dados. E aqui em análise vamos escolher informação mútua. Então nós vamos determinar o tal, melhor tal, pela coeficiente de informação mútua. Então vamos clicar aqui. Aqui no tal máximo significa que eu vou dizer para ele até que tal ele tem que testar, né? Então vamos colocar aqui o valor 30, eu sei que vai dar menos de 30. Lembrando que o tal aqui não está em unidade temporal física, não está em minuto, não está em segundo, não está em hora, ele tem um número de dados, né? Então significa que eu vou querer que ele faça defasagem desde um dado até 30 dados, desde uma linha do Excel até 30 linhas do Excel. E número de intervalos é porque para calcular a informação mútua, ele tem que calcular a probabilidade do valor da variável estar dentro de um certo intervalo. Então eu preciso dizer para ele pegar todo o range de valores que existem daquela variável, em quantos intervalos eu quero que divida esse range total, né? Então, normalmente usamos o número 20 aqui, para qualquer que seja a variável, isso tem dado bons resultados. Então, aqui você pode escolher sempre 20. E aí dá OK. Aí ele vai pedir para você, né, aqui, ó, salve o resultado como. Para você dar um nome para o arquivo que ele vai gerar com os resultados. Então, vamos botar aqui um M de mútuo e um INF de informação, né? Informação mútua, MINF. E aí aqui agora TS, que seria a temperatura do solo, Sinop, junho 2002, ok? Ele vai salvar aqui nessa pasta, disciplina teoria 2, e ok, né? Então ele é muito rápido para fazer isso. Então vamos agora aqui procurar aonde ele salvou isso, né? Então aqui, né? Então aqui está o resultado. Ele não tem uma visualização, mas eu posso abrir esse arquivo com o próprio Excel. Então eu vou pegar aqui o Excel e vou escolher abrir. Vamos procurar, que ele já caiu na própria pasta, só que aqui eu vou selecionar todos os arquivos, porque ele não está, o arquivo de resposta de informação mútua não está em formato Excel. Então vamos aqui, então ele está aqui. Então escolher abrir, ele vai reclamar, você coloca assim. Aqui estão os dados, né, de saída. Então vamos apenas numa coluna, cada coluna representa a informação mútua para diversos tempos de defasagem. E aqui eu tenho que lembrar de pedir para ele considerar que o separador decimal é o ponto, então tem que colocar ponto em cima e vírgula aqui embaixo.
dar OK e concluir, né? E agora eu vou fazer um gráfico disso. Vou clicar aqui na coluna A, inserir, e esse tipo de gráfico aqui, ó. Então aqui nós temos a curva que representa a informação mútua para esses dados aqui. Então, lembramos que para você determinar qual o melhor tempo de defasagem, você tem que considerar quando que isso aqui se aproxima de zero, né? Mas não pegar um valor muito alto, porque quanto mais alto você pega, mais informação você perde. Então aqui você poderia pegar qualquer valor nesse intervalo aqui, estaria bom, porque aqui já no 7 você já tem pouca informação mútua entre os dados, quer dizer que o dado original e o dado defasagem não está tão correlacionado, então você tem vantagens ao criar, você tem ganho de informação ao criar uma defasagem, né? Normalmente nós usamos para os dados micrometeorológicos o valor 10. 10 aqui, como os dados que eu tenho de temperatura do solo são a cada meia hora, 10 intervalos significa 5 horas. Esse é o padrão que nós estamos usando para os nossos dados, né? Então, por essa análise, nos parece que o valor 10 é um valor razoável, né? Porque você observa que do 7 para o 10 ainda você tem uma queda. Poderia usar por aqui, ó, pelo 12, né? Que parece que se aproxima muito do zero. Mas você perde um pouquinho mais de dados usando 12 do que usando 10. Então 10 já é um bom valor. Se quiser usar 8, pode, 9, né? Porque aqui já está dizendo que você tem muito ganho de informação quando você faz a defasagem. Então o valor que você vai usar não é tão crítico. Vamos usar o valor de 10, que é o número tradicional. Agora, se você fizesse essa curva e você visse que no 10 ainda você tem muita informação, por exemplo, se ele caísse mais lentamente, né? Então seria melhor pegar um valor maior, ok? Se ele cai muito rápido e depois sobe de novo, então é melhor pegar um valor menor, ok? Agora nós vamos, sabendo que nós vamos usar o valor 10 para o tempo de defasagem, agora efetivamente nós podemos calcular a dimensão de correlação dos dados. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Vamos voltar no Complex, vamos carregar de novo os dados, ok? Os dados originais de temperatura do solo. Então, vamos lá. Nós temos aqui, esse é o arquivo de dados original que eu tenho. Vamos abrir ele. Ok, ele leu de novo. E agora vamos calcular a dimensionalidade. Então vamos clicar aqui. O que ele vai pedir? A primeira coisa que ele pede é o tal. Então nós vimos que o valor 10, que significa 10 intervalos de meia hora ou 5 horas, é um valor adequado. Vamos colocar aqui o 10. E aqui eu vou colocar a dimensão do espaço de fase. Não seria bem o espaço de fase, mas o espaço de tempos defasados. Então, o que nós temos que fazer são várias análises, uma análise para cada dimensão do espaço diferente. Então, normalmente começamos do 3, vamos de 3 para cima, quer dizer, o mínimo poderia ser 2, poderia fazer 2, seria uma representação bidimensional, então a gente veria a projeção do atrator no espaço bidimensional, que dimensionalidade isso teria, mas o 2 nós sabemos que está muito longe ainda da saturação da curva. Então, podemos começar no 3, ok? E o valor mínimo do log de R e o máximo do log de R, lembre-se que nós calculamos a dimensão de correlação a partir de hiperesferas com raio R. Então, ele está perguntando qual que é o tamanho da menor hiperesfera e qual que é o maior tamanho da hiperesfera. Na verdade, o log disso.
Então, para dados de temperatura, nós trabalhamos de -2 a 2, sempre vai dar certo. Na dúvida, se você tiver uma outra variável com valores numéricos bastante diferentes de temperatura, faça de -2 a 2, depois você vai observar o resultado e pelo resultado vai dar para ver se esses valores são adequados ou não. Então, vou dar aqui OK. E aí ele também quer que você coloque o nome de um arquivo para ele salvar os dados de resposta. Então vamos colocar assim, ó, TS, temperatura do solo, Sinop, junho 2002. E aqui é importante eu identificar para que N eu vou fazer essa análise. Então vou colocar N3, né, que seria N igual a 3. Então eu clico aqui em abrir, mas eu estou salvando os resultados, veja bem. Então eu clico em abrir, só que ele não dá a resposta imediata, ele tem que fazer muitas contas, né? Ele tem que, em torno de cada dado que eu tiver, fazer uma hiperesfera em torno, calcular quantos outros pontos estão dentro de cada hiperesfera em torno de cada ponto do atrator, e depois alterar o raio dessas hiperesferas e recalcular tudo de novo. Então eu teria que fazer, e isso é apenas uma etapa, é só N igual a 3, eu tenho que fazer o N igual a 4 também, ok? Mas o complexo ele tem uma vantagem que você pode rodar diversas cópias dele ao mesmo tempo. Então, enquanto você espera ele fazer a análise do N igual a 3, você já pode pedir para ele rodar o de N igual a 4. Então, vamos abrir de novo. Eu vou aqui no meu... Bom, nós vimos que o vídeo ficou mudo durante algum tempo, mas isso é um problema do meu software de gravação de vídeos. Quando eu vou para o desktop, ele não grava, né? Mas o procedimento é esse que foi descrito até agora. Bom, vamos supor que nós rodamos o complex para todos os N's que nós queremos, né? Então, nós temos que fazemos desde N igual a 3 até N igual a 11, 12. Então, nesse intervalo, nós conseguimos ver a saturação, né? Nós conseguimos ver o processo em que a dimensão de correlação ela atinge um valor máximo, e conforme você aumenta mais a dimensão do espaço e tempos defasados, você observa que você desdobrou totalmente o atrator, porque a dimensão de correlação passa a não subir mais. Então, digamos que você tenha rodado o complex, calculado a dimensão de correlação para vários N's até, digamos, N igual a 16, então ele forneceu as respostas. Então agora você tem que interpretar essas respostas, você tem que extrair o valor da dimensão de correlação da resposta dada pelo complex. Agora o que o complex retorna são os valores de log de C em função de log de R. Então lembra que o valor da dimensão de correlação é a razão do log de C e o log de R. Então você tem que calcular essa razão, né? Então a primeira coisa que temos que fazer nesse sentido é abrir o arquivo de resposta que o complex nos fornece. Então a gente vem aqui numa planilha de Excel e vamos abrir um dos arquivos
de resposta que temos com o complex. Então eu vou aqui no procurar, já estou aqui na pasta correta. Então vamos começar pelo n igual a 3, que foi o primeiro que nós fizemos, né? Então aqui, vou abrir. Então ele vai reclamar porque não está no formato de Excel. Observem que tem o log de R e log de C, são duas colunas de dados, ok? Então eu vou clicar aqui no avançar, mas eu vou falar para eles que existe um espaço entre um valor e outro. O arquivo de resposta do complex para esse recurso de calcular a dimensionalidade, ele usa o critério de separar os dados por espaço. Então eu tenho que clicar aqui o espaço para o Excel colocar em duas colunas diferentes os dados de log de R e log de C. Então vamos avançar. E agora eu tenho que dizer para ele reconhecer o separador decimal como sendo ponto. Então eu vou colocar ponto aqui em cima e vírgula embaixo. Estou ok e concluir. Então o que nós temos numa coluna vai estar os valores de log de R e no outro o log de C, ok? Então o que nós temos que fazer agora é um gráfico disso. Então vou clicar na coluna A e na coluna B, vou destacar as duas colunas e vou inserir um gráfico tipo dispersão, esse aqui, né? Melhor esse de linha. Então aqui nós temos a figura típica de uma relação entre log de C e log de R. Vocês veem que aqui eu tenho uma saturação, essa reta horizontal, ela vale para valores grandes do raio da hipersfera. Então é a situação em que não adianta mais aumentar o valor da hipersfera, porque já quando chega aqui, uma única hiperesfera já vai abarcar todos os dados. Então, se eu aumentar mais, o número de dados abarcado pelas hiperesferas não vai se alterar, vai ser o máximo possível, né? E aqui eu tenho outro platô que vem das pequenas hiperesferas, né? Vem do fato de que o raio da hiperesfera é tão pequeno que ele não pega dado nenhum, né? Então também não adianta eu colocar valores menores do raio da hiperesfera, que aqui vai ter uma reta horizontal também. Então nós vemos, nós pedimos para ele ir o log de R de -2 até 2, né? Então ele cobriu todo esse intervalo. Se essa parte central entre as duas retas horizontais não for visualizável, é porque você não usou um intervalo correto de valores de log de R. Então, se faz isso, a curva faz isso, desaparece. Então você tem que usar um intervalo de maiores valores de log de R. E se você está só vendo essa parte dessa reta central e aqui a saturação, é porque você usou valores muito altos de log de R, então tem que usar um intervalo menor, né? Bom, então a gente vê que aqui no meio nós temos uma reta. Então para eu obter o valor da dimensionalidade, eu vou ter que medir a inclinação dessa reta aqui. Nem sempre a figura fica tão evidente uma reta aqui no meio, né? Então às vezes a gente tem uma curva, não é reto aqui no meio. Às vezes você tem uma curva que vem aqui e de repente ela já satura aqui em cima. Então nesse caso o mais correto seria você pegar a inclinação nas proximidades do ponto de inflexão da curva, né? O ponto de inflexão ele vai te dar aonde a inclinação é maior. Então você vai estar fazendo vamos dizer assim, olhando o limite superior da dimensão de correlação para esse N que você está. O critério que nós usamos aqui no grupo é obter o valor máximo dessa inclinação. Mas aqui, como eu tenho uma reta, parece que é uma reta bem definida, eu não vou ter um problema de critério. Eu vou pegar a inclinação aqui no meio.
né? Como que eu posso calcular essa inclinação aqui no meio? Eu vou selecionar os dados só aqui do meio, montar um outro gráfico, nesse gráfico vai aparecer uma reta e depois medir a inclinação dessa reta. Então, nós vemos aqui que essa reta, ela, se eu pegar valores aqui de menos 0,7, tá aqui mais ou menos, até 0,2, eu vou estar lidando com esse intervalo reto. Então, de menos 0,7, que está aqui, ó, até 0,2 que está aqui, ok? Isso é um pouco arbitrário, mas eu tenho que ver mais ou menos aonde que está o intervalo em que eu consigo definir essa reta, ou então, se eu não observar uma reta aqui no meio, um intervalo pequeno próximo do ponto de inflexão da curva. Então aqui nós vamos pegar de menos 0,7 até 0,2, até mais 0,2. Então, menos 0,7 está aqui, menos 0,7. Então, eu vou destacar desde menos 0,7 até mais 0,2. Até mais 0,2 ficaria aqui. Então, eu vou copiar esse intervalo. Eu poderia estar fazendo o seguinte: eu vou colar aqui, ok? E agora eu vou fazer o gráfico só dessa parte aí. Então, inserir e um gráfico de dispersão desse meio. Ó, observe que eu obtenho uma reta, né? Claro. E agora eu vou medir a inclinação dessa reta. Para medir a inclinação dessa reta, no fundo o que eu vou fazer é uma regressão linear. Como que a gente faz isso? Eu clico sobre a reta, então aqui destacou-se os pontos da reta, clico com o botão direito do mouse e aqui escolho adicionar linha de tendência. Adicionar linha de tendência é essa mesma, linear, que eu quero, ok? E aqui embaixo, eu vou mais para baixo aqui, eu vou clicar aqui em exibir equação do gráfico. Então ele vai fazer um ajuste de uma reta aos dados que eu tenho nesse intervalo aí e vai exibir aqui a equação dessa reta. Então, na verdade, ele fez uma regressão linear, fez um ajuste e viu qual é a melhor reta que se ajusta a esses dados. E o valor que eu obtenho aqui, ó, multiplicando x, que é o do coeficiente angular, é 1,688. Né? Então, esse valor, 1,6688, vamos colocar ele aqui, 1,688, não precisaria nem colocar tantos algarismos significativos, mas só para ficar didático, ver que é esse número aqui mesmo, seria a minha dimensão de correlação. Ok? A dimensão de correlação para n igual a 3. Ok? Então, esse valor aqui que é o valor que nos interessa. Então, fazendo esse procedimento, eu medi o valor da dimensão de correlação para n igual a 3. Lembre-se que o complexo ele rodou para n igual a 4, depois você mandou ele rodar para n igual a 5, assim vai, né? Até n igual a 2. Então, para cada um dos arquivos de resposta que ele deu, aqui nós temos para n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, mas eu teria que fazer para n igual a 6 até... Na verdade, até eu observar um platô, né? Uma saturação no valor do dimensão de correlação, né? Quer dizer, desse valor que desse valor aqui que nós obtemos nesse procedimento aqui. Então, vamos fazer esse procedimento para cada INE diferente, pegando cada um daqueles arquivos de resposta do complexo.
E aí eu teria que registrar isso e depois fazer um gráfico desse valor que eu obtenho, da inclinação dessa reta, em função do n, para cada n diferente. E a resposta que eu teria em função disso seria esse tipo de gráfico aqui, esse tipo de curva, em que eu tenho aqui a dimensão de correlação e aqui a dimensão de imersão, que seria o n, né? Então, alguma coisa com esse jeito aqui, né? Então, nós obtivemos para n igual a 3, 1.6. Então, nessa escala desse gráfico, estaria por aqui, mais ou menos quase 1.7, né? Estaria por aqui. Então, nós vimos aí que a dimensão de correlação de dados de temperatura do solo é menor do que para essa variável aqui, que é a velocidade do vento, né? Como seria de se esperar para n igual a 3, né? Então, depois que nós montamos esse gráfico, nós fazemos isso para vários n's, nós podemos ver se, em primeiro lugar, se existe uma componente estocástica importante nos dados, né? Então, se ele saturar em um platô, qualquer que ele seja, é porque não há uma componente estocástica importante. E, segundo lugar, nós podemos ver se os dados têm natureza caótica ou não, ou complexa. No complexo, nós teríamos fenômenos cíclicos, periódicos ou semiperiódicos, quase periódicos. Então, seria complexo ou não caótico se o platô for atingir valores menores do que 3, né? Como aqui, por exemplo, né? Então o platô está abaixo de 3, então isso não é um dado caótico, é um dado de natureza complexa. E se a saturação se der acima do 3, então eu estou lidando com um fenômeno caótico, como é o caso, nesse caso aqui, da velocidade do vento observado nesse mês aí, junho de 2002 em Sinop. Então essa é a segunda informação. A terceira informação que eu tenho é quantas variáveis eu preciso para bem modelar os meus dados. Então eu obtenho isso pela dimensão de imersão no qual o platô se inicia. Então aqui não tem uma variação muito significativa do valor de dimensão de correlação. Então eu poderia dizer que com 8, 9 variáveis eu consigo modelar bem a velocidade do vento, né? São tão poucas variáveis, mas é isso que ele está me dizendo. Ok? Então esse seria o procedimento completo, passo a passo, de como obter esse gráfico aqui e as informações importantes que ele nos traz.